Olá, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de outubro de 2024 e a palavra do Senhor nos traz na liturgia de hoje, lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 13, versículos de 22 a 30. Jesus atravessava cidades e povoados ensinando, prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos aqueles que se salvam? Jesus respondeu: Façam todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo: muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês vão ficar do lado de fora e começarão a bater na porta, dizendo: Senhor, abre a porta para nós. E ele responderá: Não sei de onde são vocês. E vocês começarão a dizer: Nós comíamos e bebíamos diante de ti, e tu ensinavas as nossas praças. Mas ele responderá: Não sei de onde são vocês. Afastem-se de mim todos vocês que praticam a injustiça. Então aí haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vocês jogados fora. Muita gente virá do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Vejam, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Meus irmãos, e é muito fantástico porque o Senhor, Ele nos fala diariamente. E aí, essa semana eu tive uma experiência que me levou a uma reflexão que também é mediante esse evangelho de hoje, da liturgia de hoje. E eu ficava imaginando, às vezes, diante de tantas situações, a gente tem, às vezes, pessoas na caminhada que elas fazem, de fato, o seu melhor. Buscam fazer o seu melhor. Mas o melhor sem a caridade, sem um coração genuinamente sincero e humilde diante de Deus, ele se torna uma perfeição para homens e não uma perfeição para Deus. Deus, ele tem uma predileção, assim vamos dizer, não à imperfeição, mas aos imperfeitos, de coração sincero e reto diante dele. Às vezes as pessoas buscam não porque precisa ser, porque para o Senhor tem que ser o nosso melhor, e tá certo, de fato tem que ser o nosso melhor. Mas se o nosso melhor, ele extingue alguém, ele exclui alguém, ele isola alguém no serviço do Senhor, a gente precisa endireitar, fechar brechas, para que todos nós e também o outro estejamos em unidade com o Senhor. Não é para termos uma perfeição que é possível ser contemplada apenas por homens, porque quando a perfeição ela está isolando alguém, ela é contemplada por homens. É uma beleza, se chega praticamente a impecável e se luta por isso e na melhor das intenções, muitas vezes. Mas é preciso que nós também compreendamos que a medida, a regra do Senhor, ela parte do princípio de um coração genuinamente adorador. De um coração genuinamente que reconhece: eu sou criatura e Ele é o meu mestre. Assim como nos diz o Evangelho, quando chegar o dia que for fechada a porta, muitos vão bater e dizer: abre, porque somos nós, indicando que somos conhecidos, porque fizemos e fizemos bem. Mas aí o Senhor vai dizer: eu não vos conheço, porque nós não fomos justos, nós não fomos misericordiosos. Tivemos uma intenção, mas a nossa atitude, ela deformou aquilo que era realmente para poder ser feito. Então é preciso que nós tenhamos um coração genuíno diante do Senhor. Porque muitas vezes, com o tempo, a gente vai aperfeiçoando para fazer o melhor para o Senhor, com certeza. Mas é preciso que a gente compreenda que não é estar ali com o meu intelecto, mas é estar ali com o coração rendido ao Senhor. A igreja, o servir a Deus, e aqui não sou eu, Diana, que vou dizer, a palavra diz numa das cartas de Paulo que, veja bem, que entre vós não tem muitos intelectuais, pessoas bem-sucedidas, né, reconhecidas diante do povo, mas tem aqueles pequenos a quem Deus escolheu
e que torna grande. E eles são grandes por causa da pequenez do seu coração, de um coração abandonado e que se rende ao Senhor, em que, apesar de todas as limitações, apesar de todas as dificuldades, tem um desejo profundo de se manter no caminho, de que seja feita a vontade de Deus, que eu diminua para que Ele cresça. E aí, associado a essa partilha, hoje eu fiz a confissão do mês, né? Minha confissão do mês. E aí, quando eu fazia a confissão, vou partilhar aqui com vocês um trecho dela, né? Não dos pecados, mas um trecho dela, de uma reflexão que o sacerdote fez comigo e que eu fiquei pensando naquilo, é sobre isso, né? E eu falando, eu não tenho o hábito de xingar, mas às vezes no nervosismo eu falei, nossa Senhor, eu falhei, eu pisei na bola feio, e eu me sinto mal por isso, né? Essa é a contrição de estar lá para a confissão. E aí o sacerdote, ele disse, como diz a escritura, a boca fala o que o coração está cheio. E se a gente está colocando para fora, verbalizando, né? Apesar de todas as situações da vida, o que a gente consegue verbalizar, não é por aquilo que está acontecendo exatamente, mas é por aquilo que a gente tem a oferecer, aquilo que o nosso coração está cheio. E aí ele dizia, eu tenho certeza, e ele falou com convicção, se nós estamos buscando o caminho da santidade, se nós estamos em adoração, se nós estamos buscando vivenciar, conhecer e vivenciar a palavra, ainda que você tome um tropeção que te quebre o dedão do pé, você não vai xingar. Porque dentro de você, você vai dizer, é isso aí, Jesus. Louvado seja Deus. E ele disse isso com convicção e ele não está errado, não. Óbvio que nós temos nossas limitações e somos humanos. E é por isso que a gente deve alimentar o nosso interior com as coisas que vêm do alto. A palavra que diz exatamente o Evangelho de São Lucas, que quando é feita a pergunta, né, que é verdade que poucos se salvariam, e Jesus disse, muitos buscarão o caminho, mas não conseguirão. E não conseguirão por quê? Porque a gente não está alimentando bem o nosso homem interior. A gente se preocupa mais com o exterior, do fazer pelo meu intelecto, do que da mansidão, humildade, obediência e caridade diante do Senhor. E aí eu ficava refletindo sobre isso, é sobre o que o coração está cheio. E aí, como penitência, ele me passou o Salmo 56, que é uma oração. E eu te convido, vou estender para você, para mim foi passado como penitência, né? Mas na verdade é uma graça poder orar com esse salmo. E eu estendo para você. Antes de dormir, faça uma reflexão também sobre o Salmo 56. De pedir, de clamar o Senhor, age meu favor e tem piedade, porque eu sou fraca, porque eu sou pecadora, porque eu tenho muitas lutas, né, pelos desafios, mas que o Senhor possa vir em meu socorro, vir em meu auxílio, porque Tu és o meu Deus. E aí, para poder finalizar, se nós somos as pessoas que estão na igreja, porque nós ouvimos falar do Jesus que fez milagres, que está escrito lá na Sagrada Escritura, né, o testemunho vivo, e aí a gente, se for só por isso, por ouvir dizer, a gente vai ser o cristão do uau, Deus é magnífico, Deus fez. Mas nós somos chamados a ser mais que isso. Nós somos chamados a sermos aqueles que conhecem a Sagrada Escritura, que conhecem o que Deus fez na história do povo e que experimenta diariamente o que Deus continua a fazer na história do seu povo, que sou eu e que é você. Existe uma grande diferença entre ouvir dizer sobre tudo que Jesus fez e admirar esse Deus, e entre ter uma relação íntima e profunda com Ele e saber que, apesar de miseráveis, nós somos amados por Ele. Porque, apesar de miseráveis, com todas as situações pelo pecado original, mas na sua essência, filhos, criaturas feitas à imagem e semelhança dele, que Ele todos os dias, apesar de não estarmos ainda, né, mais no jardim onde Ele nos fez para viver, mas que estamos desejosos e esperançosos de voltar para Jerusalém Celeste, de voltar a passear pelo jardim com o Senhor, nas tardes, por toda a eternidade, assim como diz lá nos livros do Gênesis, na criação, que Deus passeava com o primeiro homem, com Adão. Então, que nós possamos ter essa intimidade de quem experimenta o Senhor.
Deus abençoe.